Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especialização de diretores 3D, 2D e Live Action. E nessa aula nós estaremos aprendendo algo que é muito importante, tanto na nossa direção 2D, 3D ou Live Action, que é sobre sinopse. Bom, esse é um tópico dos tópicos que eu posso falar, dos grandes tópicos, né, do nosso curso. Né, apesar que ele vai ser bem rápido, né, vai ser uma descrição bem rápida, mas assim, em relação à parte de importância, assim, daquilo que a gente precisa seguir fielmente, né, na pré-produção, tá? Que é, no caso, esse sinopse. O que seria o sinopse? Em aulas passadas, a gente viu um tópico que é sobre storyline, né? Que o storyline seria o quê? Seria justamente o resumo das ideias, né, de um filme em uma linha só. O que seria o sinopse? A sinopse nada mais é que o resumo do filme, né, da trama do filme em si, em um parágrafo. Ou seja, é como se fosse esse storyline aumentado. Né? Ele vai pegar e vai resumir. Né? Vou até colocar aqui. Né? É o resumo da trama do filme em um parágrafo. Né? Só que tem um detalhezinho aí que eu vou estar colocando. Né? Então a sinopse ela aumenta um pouco mais o storyline, ou seja, ele vai pegar, né, e fazer mais assim já o resumo da trama em si toda, né, do filme, não como o storyline, que é o resumo das ideias principais, é como se fosse o resumo de tudo, né, ou seja, da trama do filme, mas em um parágrafo. Só que no caso é com as sequências dos fatos, né, e já em ordem cronológica ou de montagem em si. Então o que acontece? A sinopse ela vem aumentar um pouco mais a storyline, e além de aumentar um pouco mais a storyline, esse resumo do filme, né, colocado em parágrafo, é com as sequências de todos os fatos que ocorrem da sua produção, do seu filme, com início, meio e fim, né, ou seja, uma ordem cronológica em si, ou de montagem em si, como que vai ser o processo do seu filme, tá? Então, a sua sinopse ela precisa ser necessariamente dessa forma, colocada em um parágrafo e com essas sequências dos fatos, tá? Para que você já tenha literalmente o seu filme já pronto, tá? Em um parágrafo em si, tá bom? Em um parágrafo lá, tá? Mas de uma maneira coerente, com início, meio e fim, tá bom? E ele também é uma das particularidades, né, da sinopse também, que ele é ideal. Ele é ideal para, como é que eu coloco? Dissipar a premissa e o conteúdo discutido, né? Ou seja, ele é ideal justamente para o quê? Para quando você estiver conversando com a equipe responsável, no caso o roteirista, não sei, né? Ou se você já vai ser o próprio roteirista, você já pode já discutir isso com ele, como que vai ser o conteúdo. Né? Como é que vai ser essa premissa do conteúdo, né? Não que na parte da sinopse você já definir como que vai ser o seu filme, apesar que o storyline, como eu falei também em aula passada, ele é ideal que você não mude, ou seja, ele é como se fosse a ideia, ou até a própria ideia, né? Como a gente falou nas primeiras aulas, né? Storyline você pode até mudar um pouco, mas a ideia, a linha condutora do filme, não é bom você ficar mudando, né? É bom você deixar, né, em si aquela produção em si, a não ser que você vai fazer outra produção, né? Mas a sinopse, né, quando eu falo que ele é ideal para dissipar essa premissa, né, como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? A premissa é o que? São os primeiros passos, certo? Né? E o conteúdo discutido, né? Ou seja, é o conteúdo que foi do seu filme, com início, meio e fim, ou seja, essa sequência de fatos, desculpe, tá? Então, na sinopse, como ela é um pouco maior, você pode discutir, visualizar com o diretor do filme, já que acredito que vai ser o roteirista que vai estar fazendo a sinopse. Então, no caso, você como roteirista, você pode discutir com o produtor ou o diretor do filme sobre como está ficando. Tudo isso é importante nessa fase de pré-produção, justamente porque você vai refinando cada vez mais a sua produção em si, para que não tenha nenhum erro, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, tá? De um exemplo de um curta, até de uma sinopse, tá? De um curta que chama Por um Triz, só para que vocês vejam aqui como é mais ou menos. Aqui, ó, eu só dei um Ctrl C, Ctrl V, só para que vocês possam ler aqui. Como é que ele fala? Ó. Deixa eu até corrigir aqui, né?
ficou um pouquinho meio saindo aqui, meio torto. Bom, olha só que interessante. Tem um parágrafo só. Um homem está para se suicidar do alto... Opa, aqui está errado. Do alto de um prédio, quando dois sujeitos muito estranhos chegam e começam a conversar com ele. Então, olha só, como é que já está ficando já está bem mais desenrolada a ideia, já passou do storyline, já chegamos aqui aumentando ainda mais, né? Ou seja, resumindo toda a trama literalmente em um parágrafo só, né? Com o início com a sequência dos fatos, início, meio e fim. Qual que é a primeira parte? Ou seja, um homem está querendo se suicidar do prédio de alto. Né? E aí o meio, apesar que, né, quando dois sujeitos muito estranhos chegam e começam a conversar com ele, ou seja, está o meio, né? A partir do momento que os sujeitos estranhos chegam e começam a conversar com ele, ou seja, chegou no meio do filme em si, né? Então, depois de discutirem muito, o homem se convence de que não é legal se matar e desiste. Só que sem querer ele escorrega e cai lá de cima. Olha só que drama, né? Então, olha só, a história do filme é esse. Qual que é a premissa? Qual que é a sequência de fatos? O início. O homem está para se suicidar do alto de um prédio. Quando dois sujeitos muito estranhos chegam, aí chega o início. Como é que é o meio? Começa a conversar com ele. Depois de discutir muito, né, ocorre já chegando para o final. O homem se convence de que não é legal se matar e desiste. Qual que é a finalização? Só que sem querer ele escorrega e cai lá de cima. Então, olha só, você viu que teve uma sequência de fatos com início, meio e fim na sua sinopse. Ou seja, literalmente já é o filme pronto, tá bom? Então, a sinopse é isso mesmo. Nada mais é que a sua produção, ou seja, a sua história do seu filme, não tem detalhes, tá? Mas é a sua produção do filme já em um parágrafo, dizendo como que vai funcionar, tá bom? Por exemplo, o filme que a gente está lá produzindo, né, o Toledo, o filme, ele tem toda essa sequência, né? Começou com storyline, depois começou com a ideia, né? Depois lá da ideia veio para o storyline, passou pela sinopse, tá? E na sinopse foi feito dessa forma, com esse resumo, tá? Com essa sequência de fatos cronológica aí. Então não tem muito segredo não, em relação a falar, explicar, ter todo um drama, ter toda uma enrolação em relação a sinopse, tá joia? Essa literalmente é o trabalho de sinopse. Aí eu queria mostrar para vocês que a sinopse ela prevê o argumento, tá? Então, que é o que a gente vai estar começando a falar nas próximas aulas, já entrando já na parte de argumento, tá joia? Então era isso aí que eu queria mostrar aí para vocês. Tá? E a gente vai estar se vendo na próxima aula já começando a dar uma primícia para estar entrando no assunto de argumento, que a gente vai ver que é é uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? Em relação à sinopse, tá joia? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.